A classe média tem naturalmente um poder de formação de opinião e nas últimas eleições tem sido decisiva no controle do voto e decisiva realmente em quem se coloca no poder. No entanto, a classe média tem sido abandonada pelo conteúdo programático da esquerda. Tudo bem, aqui é Escola de Mutação. Eu queria pedir para você primeiro se inscrever no canal, né? Se estiver gostando, acompanhando os vídeos, apertar o botãozinho e dar uma força aí para a gente se manter no YouTube. Mas o tema de hoje é a questão da classe média no Brasil, em termos eleitorais, né? Então a relação da classe média com a esquerda. Mas exatamente de que maneira? É que a classe média tem sido, se a gente fizer uma análise mais rigorosa, quem realmente tem decidido as eleições, não em número de votos, né, que a classe média é relativamente pequena, né, dentro do âmbito total da população brasileira, mas é uma classe que tem poder de influência sobre outras pessoas, sobre muita gente. É uma classe que é formadora de opinião. São pessoas que ocupam cargos de chefia, direção, que têm um poder aquisitivo X, que tem uma ascensão sobre pessoas de mais pobres. Então é uma classe que realmente, nessas últimas eleições, ela tem efetivamente feito a diferença do candidato que ganha. Quando a classe média pende para um lado, para aquele candidato, nas últimas eleições, ela decidiu as eleições. Aquele diferencial de influência de voto do próprio voto da classe média determinou a presidência da República. Então é uma coisa bastante objetiva, né, você dizer que a classe média ela é muito efetiva em termo eleitoral, muito importante, quer dizer, na definição da estrutura política do país, né? Porque se você elege as pessoas que ficam no governo, você está definindo que tipo de estrutura da sociedade nós vamos ter, né? Então esse eleitor da classe média é extremamente importante. Ele, na verdade, ele é quem realmente define a situação, acaba definindo, né, a situação política do país. E o que acontece é que a classe média, como foco eleitoral, como nicho eleitoral, ela foi muito abandonada pela esquerda. Isso em que sentido? Desde que eu me entendo, desde que começaram a questão da abertura política, o fim da ditadura, e começaram as propagandas eleitorais, e o acesso, enfim, o acesso democrático partidário, político, né? Eu nunca via os partidos de esquerda tendo uma proposta direta para a classe média, né? Isso, os representantes da esquerda e os próprios economistas, jornalistas, né, as pessoas que fazem parte do grupo de oposição, do grupo mais progressista da sociedade, eles não se referem, né, objetivamente à pessoa da classe média. Eles sempre falam nos mais pobres. É o favelado, é a pessoa do sem teto, e sempre aquele discurso gira e vai parar na questão do mais pobre. É evidente que o mais pobre é o mais necessitado, é o que precisa de mais atenção, mas ao mesmo tempo a classe média também existe, e a classe média não é rica. Ela está no meio da sociedade e tem uma série de dramas, uma série de conflitos também que precisam de atenção. É evidente que a direita não vai fazer nada pela classe média. Esses partidos ligados ao grande capital não têm política efetiva nenhuma. Então a classe média teria que ter uma ligação política com a esquerda justamente para se proteger, para defender os seus direitos, para garantir a sua estabilidade e se garantir contra uma perda de direito que tem acontecido até a nível geral e global, né, com essa política neoliberal. E no Brasil também. Só que eu vejo uma falha muito grande nesses partidos progressistas, que são os partidos de esquerda, não vou citar nomes, né, mas todo mundo sabe quem é. Eles não têm discurso nenhum para essa classe média. A classe média simplesmente não existe para a esquerda. No entanto, essa classe média é quem define as eleições, é quem coloca as pessoas do governo, quem coloca as pessoas no poder. Então acho que a esquerda, contando não só os políticos de mandato, vereador, deputado, no caso até senador, né, também os militantes e também
as pessoas que têm a forma de pensamento, sociólogos, professores, né, economistas, jornalistas, que estão em torno ali, girando em torno, dentro da esquerda, né, em torno e dentro da esquerda, eles tinham que criar um discurso, né, e um método e uma plataforma que venha atingir diretamente a classe média com fatores objetivos, né, a questão da casa própria, a questão da estabilidade até no serviço público, a questão da melhoria salarial de uma forma geral, que atinge, né, as pessoas, os cargos, os empregos da classe média, e toda uma política de estrutura sindical que venha da garantia também. Né? Então toda uma gama de situações, uma gama de problemas, de interesses, né, que estão ali no eixo da sobrevivência dessa classe média, que tem que ter um conteúdo programático da esquerda que não tem. Então acho que tem que ter uma reflexão sobre isso, que está sendo abandonada pela esquerda, o segmento mais decisivo e mais importante do ponto de vista eleitoral.